nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Saína Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje nós comemoramos a festa da apresentação da Mãe de Deus no templo, também conhecida como entrada da Mãe de Deus no templo. E essa é uma das 12 grandes festas da Igreja Ortodoxa, das maiores que nós temos. E a Igreja posicionou essa festa sabiamente no início de nossa caminhada em direção à Natividade de Cristo. Esse período que antecede o Natal, o jejum da Natividade que nós agora estamos vivendo, sempre foi associado ao recebimento das tábuas da lei por Moisés. Então, para ilustrar, São Simeão de Tessalônica, um grande santo, diz que Moisés jejuou por 40 dias e recebeu a palavra de Deus escrita em tábuas de pedra. Mas agora nós nos preparamos também por 40 dias, mas para receber o Verbo vivo, não inscrito mais em pedras, mas encarnado como um de nós. E nós iniciamos essa caminhada relembrando a Mãe de Deus. Meus caros, quando falamos de Mãe de Deus, falamos de Cristo. Assim como na iconografia tradicional, é impossível que nós separemos ela de Cristo. Tradicionalmente ela é sempre retratada como ou segurando Cristo, ou recebendo, aquela bênção do anjo. Sempre está relacionada a Cristo. Em última instância, todos os ensinamentos da Igreja Ortodoxa relacionados à Mãe de Deus estão relacionados a Cristo. Os ensinamentos da Igreja sobre Maria, sobre a Mãe de Deus, são todos eles uma mesma extensão dos ensinamentos de Cristo. Então, vejam que isso é importante, mas é não só tomado de um modo abstrato, é algo real, vivo, num sentido e num nível biológico até. Pensem, é bom que pensemos desse modo, que a natureza humana de Cristo, ela foi verdadeiramente retirada do útero de Maria. Então, os cabelos de Cristo, o tecido de Cristo, a carne, a pele, a feição, o sangue de Cristo. O Deus encarnado nasce de uma mulher e essa mulher não foi somente um instrumento. Ela teve um papel importante. Ela usou da plenitude da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, para dizer sim a Deus. Vejam, a Igreja sempre, desde os primórdios, fez uma analogia entre Maria e Eva. Maria é a nova Eva, mas se aquela Eva antiga, nossa ancestral mais antiga, ancestral anterior, usou do seu livre-arbítrio para dizer não para os desígnios de Deus, a nova Eva, essa que corrigiria o erro da antiga Eva, disse sim para os desígnios de Deus. Então é desse jeito que a Igreja interpreta, é uma interpretação muito bonita. E desse modo, a Mãe de Deus, Maria, participa do plano de salvação de Cristo para a humanidade, sendo o seu primeiro fruto. Vejam que bonito isso. Mas falando da festa em si, a Santa Tradição nos diz que aos 3 anos de idade, Maria foi levada ao templo por seus pais, Joaquim e Ana, e ela foi levada para ser dedicada ao serviço do templo, assim como muitas outras jovens, virgens, que viviam desse modo. Elas viviam em alojamentos que eram construídos ao redor do templo e elas trabalhavam servindo para serviços de primeira utilidade ali. Então elas costuravam tecidos litúrgicos, elas preparavam linho, essas coisas de primeira necessidade. E ela viveu desse modo até noivar com José. Veja,
esse é um período da história que os registros não alcançam. Nós não sabemos de todos os detalhes. Nós sabemos que ela, além de trabalhar dessa maneira, ela vivia em oração, como era pré-requisito para todas as outras que viviam lá. Então, por conta disso, os monges costumam dizer que nesse período em que ela viveu, ela desenvolveu a vocação monástica dela. Ela se tornou experimentada no silêncio e na oração. E essa visão monástica teve um grande impacto na fixação dessa festa como uma das grandes festas. Mas o que é mais importante é a apresentação, a entrada da Mãe de Deus em si no templo. Vejam, Maria é uma pequena criança, sobe, a narrativa, né, dessa maneira no proto-evangelho de Tiago. Uma criança de 3 anos, ela sobe com dificuldade aqueles degraus do templo e é recebida pelo sumo sacerdote Zacarias. Zacarias é aquele mesmo que seria pai de João Batista. Zacarias, quando vê Maria, ele sente algo diferente, vendo aquela menina, e inspirado pelo Espírito Santo, ele conduz Maria até os Santos dos Santos, que é um local que somente o sumo sacerdote entrava e uma vez por ano. Então vejam que o Espírito Santo trabalhou em Zacarias. E nessa entrada da pequena Mãe de Deus nos Santos dos Santos, a nossa igreja, os santos da nossa igreja interpretam como sendo o início do fim daquele templo físico, como morada de Deus, porque vejam que os judeus imaginavam o templo como realmente uma morada de Deus. E aquela menina que era recebida no templo seria a verdadeira morada de Deus, o seu verdadeiro templo vivo. Maria é o verdadeiro templo vivo, ela é a verdadeira arca da aliança, como diz os cantos da igreja, não só da liturgia, mas das vésperas e matinas. Ela é a arca que guardaria em seu ventre o mais supremo de todos os manás. E a sua entrada no templo foi o prenúncio do fim daquela antiga aliança. Aquilo que aconteceria definitivamente com a encarnação de Cristo teve sua semente plantada ali com a entrada no templo daquela inocente criança. Esse é o sentido profundo dessa festa. E vejam como essa comemoração, no início dessa quaresma de Natal, tem um sentido perfeito de ordem. Nós que agora subimos as escadas do templo físico de nossos corpos, através do jejum e da oração, esperamos que toda essa preparação nos propicie a bênção de receber Cristo encarnado como ela recebeu. Mas para isso, nosso coração de pedra, pouco a pouco, precisa ir se transformando em uma manjedoura. E ninguém melhor do que a Mãe de Deus para nos ajudar nessa tarefa. Os monásticos, a teologia monástica nos ensina que esse mesmo ato da pequena Mãe de Deus subindo as escadas do templo como uma criança é um próprio reflexo da nossa vida espiritual, em uma progressão que se inicia com a dificuldade de uma criança, de quem ainda não tem forças para ascender, mas que através da luta espiritual pode terminar com o homem se tornando um receptáculo do próprio Cristo, como foi a Mãe de Deus. Então, encerrando, a Mãe de Deus é um modelo, mas não só para monges. Ela é um modelo para todos nós que vivemos no mundo. Um modelo para mães, para pais, para todo o gênero humano. E agora, nesse período do calendário que nós estamos vivendo, ela é o exemplo perfeito. Nesse momento em que nós caminhamos em direção à natividade de Cristo. Então que, pelas intercessões da Mãe de Deus, nós nos tornemos dignos de receber a Cristo não só em nossos lares, mas verdadeiramente em nossos corações, que
devemos lutar para pouco a pouco se transformar em uma manjedoura que, se não tão confortável, pelo menos digna de receber nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.